Ainda sobre... A gente vai entrar falar já do Flamengo, mas tem algo que se relaciona. O Flamengo se acertou ontem, enfim, a questão com a Libra. Foi anunciado ontem o acordo do Flamengo com a Libra sobre a divisão cotas de TV e tudo mais. E em seguida o Palmeiras anunciou a sua saída do grupo da Libra. O Palmeiras anuncia a saída da Libra após o Flamengo firmar novo acordo com o grupo. É uma briga de bastidores entre Flamengo e Palmeiras. Teve esse novo episódio ontem. O Flamengo anunciou, como eu disse, o acordo com o grupo em relação à decisão que vai fazer ele ganhar mais pela cláusula de audiência do contrato dos direitos de TV, encerrando assim uma disputa judicial que bloqueava parte do pagamento de todos os clubes. E em seguida, como eu disse, o Palmeiras anunciou a sua saída da Libra e citou atitudes egoístas, quando não predatórias, inviabilizaram a coesão necessária, disse o Palmeiras, que agora... Vamos colocar o post aí no ar, na tela, o post do Palmeiras. O Palmeiras agora vai rumar para tentar viabilizar a liga que a CBF está tentando formar, né? Palmeiras comunica saída da Libra. É isso? É só isso a nota do Palmeiras? Teve um texto, mas aí nessa tela não está. Tem uma postagem da Alicia Klein hoje no UOL que explica que o Palmeiras decidiu sair da Libra por entender que o Flamengo quer asfixiar os demais clubes. Na prática, nada muda em relação ao contrato vigente dos direitos de TV do Brasileirão, que o Palmeiras vai seguir recebendo, porque o contrato ainda é... Assinado até 29. Assinado até 29. Muito bem. O que isso significa para o Palmeiras? Só um ato político? É jogo de cena da Leila, porque já está assinado, não vai mudar nada. Ela, inclusive, assinou a nova formatação da Libra com o Flamengo ganhando a mais, então é puramente um jogo de cena. O Palmeiras continuará cumprindo as regras desse contrato que já está assinado até 29. A Leila, quando esse contrato acabar, nem presidente do Palmeiras mais vai ser. Possivelmente ela estará no Vasco da Gama. Então, assim, ela toma uma decisão agora de tirar o Palmeiras desse grupo. A CBF já sinalizou que tenta unificar os dois. Então, assim, o Palmeiras só se posiciona politicamente, fala, eu sou contra, mas assinou o outro contrato e faz para se posicionar, eu estou de um lado, o Flamengo está de outro, mas não muda rigorosamente nada para daqui para frente, e até porque, como a gente sabe, já tem dois grupos separados. Esses grupos hoje eles não comandam o futebol brasileiro, não comandam o Brasileirão, como era ao início a ideia. Então está cada um de um lado. Quando lá na frente esse contrato acabar, vai ter de novo um novo bloco de negociação. A gente não sabe como vai ser, se vai ter grupo, se vai ser a CBF, se vai ser individual. Aí lá na frente vai ter algum papel importante a Liga, se é que ela vai existir, mas nesse momento não serve para rigorosamente nada. Então, para mim, é nada mais, nada menos do que um jogo de cena da Leila Pereira. Bom, para o Flamengo ficou bom, né? Ele conseguiu ganhar mais dinheiro, como ele que pretendia desde o começo, e aí teve esse rolo todo. E na segunda página dessa conversa é que existe uma disputa entre Palmeiras e Flamengo por todas as coisas. Tem outros times muito grandes nesse bolo aí. O São Paulo está na Libra, o Cruzeiro, o Grêmio. Tem outros times na Libra que parece que nem estão lá, né? Porque a questão hoje é Palmeiras e Flamengo, os outros, cara, sei lá, assina aí, eu faço qualquer coisa. Não estão em condições de brigar, Mauro. Houve um momento que se falou que o Flamengo talvez não tivesse lido direito lá o documento, assinou ou não assinou, né? Muito bem. Me parece que quem não leu foi o Palmeiras. Porque defendeu um ponto de vista que caiu. Por que houve um acordo? Houve um acordo porque não havia assinatura, não havia a concordância de todos com aquele modelo de distribuição, aquele dinheiro especificamente como a Libra queria. Então, me parece que quem escreveu não leu, o problema é seu, foi o Palmeiras, não o Flamengo. Esse é um ponto. Segundo ponto, a partir do ano que vem, com a reforma tributária, está previsto que os clubes associativos pagarão mais tributos, vou falar português claro, aqui bem curto, né, do que as SAFs. O Flamengo está lá em Brasília brigando para mudar isso aí. E tem que brigar, claro, acho que os outros também. Não tenho visto o Palmeiras atuante nisso aí. E é interesse do Palmeiras, claro, mudar isso, que é um absurdo, né? Você tributar clubes associativos, que inclusive, no caso do Flamengo e outros, no caso do Pinheiros, do Minas, que tem várias modalidades olímpicas, mais do que as SAFs, que são o quê? Empresas que compram o time, donos, né, empresários,
ou empresas, ou grupos que compram times de futebol visando lucro, visando sei lá o quê, né? Ou visibilidade. E são donos, só cuidam do futebol. Né? SAF é a Sociedade Anônima do Futebol. Tem nada a ver com ginástica olímpica, natação, vôlei, basquete, atletismo, nada disso. Então, assim, essa é uma medida do governo assim, absolutamente tacanha e eu não vejo o Palmeiras atuante. Eu acho que seria interessante que o Palmeiras, que essa gestão, defendendo o que me parece que são interesses do Palmeiras, estivesse também atuante, independentemente dos problemas com o Flamengo. Os problemas dela com o BAP não podem ser maiores do que os interesses do Palmeiras, é o que eu penso. E acho estranho que pouca gente fale disso. Inclusive no noticiário Dia a Dia do Palmeiras mal se fala disso. Não vi, se eu estiver errado me corrijam por favor, nenhuma matéria, nenhum setorista do Palmeiras questionar isso, até agora. O Palmeiras está muito calado quando isso é ruim para o Palmeiras. Lembrando, a previsão é, ano que vem, mais tributos cobrados dos clubes associativos, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, etc., e menos de SAFs, como Vasco, Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Só que a SAF é só futebol. O Pedrinho BH, por exemplo, dono do Cruzeiro, não é obrigado a montar um time de vôlei no Cruzeiro. Ele é dono do time de futebol do Cruzeiro. É Sociedade Anônima do Futebol. Esse F de futebol, galera. Simples assim. Se o Cruzeiro tiver lá um time de vôlei, é do clube associativo, outra coisa. Então por que a SAF vai pagar menos imposto do que o clube associativo? Qual a explicação para isso? E por que o Palmeiras, com toda a sua pujança, todo o seu poder, toda a sua mídia hoje, e isso é justo, porque o clube é protagonista sim, não atua de forma veemente nessa frente. Fica discutindo só essa questão menor, muito menor, mas muito menor, que é de a divisão de um pedaço do dinheiro dos direitos de transmissão. Se botar em números, inclusive, o outro é para sempre, né? Se mudar isso é para sempre. Não tem cabimento nenhum essa medida e os clubes deveriam estar unidos brigando por isso. Independentemente de quem tomou iniciativa, se for o Palmeiras, se for o Flamengo, se for o Corinthians, ou se for o Inter, Grêmio, não deve ser SAF. Vitória não é SAF, né? Vários deles que não são SAF. E no caso o Palmeiras, era para Palmeiras e Flamengo podem se odiar, não sei como é que eles se relacionam, os dois presidentes, né? Mas tinham que estar juntos lá brigando, acho eu. E os outros juntos. Eles deveriam puxar os demais. Oh, peraí, isso aqui não dá. Até para o torcedor do Palmeiras, que nem está percebendo isso, de repente, se tocar. O que está para acontecer? Está para acontecer isso aí. Quando jogar Palmeiras e Atlético Mineiro, olha, aquele ali paga menos imposto do que esse aqui. Por quê? Qual é a explicação? Por quê? O que ele faz pelo esporte brasileiro a mais para ter essa premiação? Não dá para entender. Esse assunto, gente, é colocado para escanteio no dia a dia. Aliás, isso diz muito sobre a imprensa esportiva brasileira, preocupada com cliques, com mentiras sobre contratações, muitas vezes, né, cascatas, o tempo todo. Essa coisa de mercado, tudo bem falar de mercado, quando você tem uma coisa concreta, eu também falo, nós todos falamos. Mas muitas vezes não tem nada e não se fala de coisas tão importantes como essa, que define o futuro dos clubes, cara, com relação a faturamento / despesas, custos, né, impostos. Até o próprio presidente do Flamengo, lá atrás, até falou alguma coisa, até num tom meio de ameaça, eu achei, pelo menos dessa maneira, não sei se foi o mais adequado, foi meio como presta atenção, falou, olha, se por acaso for assim, o que ele quis dizer? As modalidades que não forem autossustentáveis, a gente não vai poder manter aqui. Porque o futebol tem que subsidiar, esse é o ponto. O Casagrande jogou no Flamengo, na época treinava na Gávea, obviamente, né, convivia lá com vários atletas de várias modalidades. O Flamengo chegou a ter 19 modalidades olímpicas, hoje sei lá quantas que tem, 10, 11. Então todo mundo fica ali. O pessoal da ginástica, o pessoal do vôlei, o pessoal do basquete, está todo mundo ali. E muitas vezes o futebol é que banca essas modalidades. Não no Flamengo só não, nos clubes brasileiros todos que tem. O São Paulo acabou com o time de basquete dele no ano passado, não foi? Acho que no começo desse ano, se não me engano. Na virada do ano. Então, passado, assim, porque chega uma hora que o futebol, que é o carro-chefe, que tem que bancar. Você pega o Atlético Paranaense, uma vez eu entrevistei o Petralha, ele falou, não, a gente fez o seguinte, acabou com esse negócio de clube social, não tem nada. E não tem. O Atlético é o estádio, que é um CNPJ, Arena da Baixada, o CT do Caju. Lá no CT do Caju, a parte burocrática, o RH, os funcionários da contabilidade, sabe? O escritório é lá. Lá ficam os funcionários, lá ficam os jogadores, lá moram os meninos da base, lá todo mundo almoça, janta, treina, toma banho, vai para casa. Na época até o Paulo André morava na própria concentração, tinha lá o quarto dele, eu me lembro disso. E falou, a gente é futebol. O nome é Clube Atlético Paranaense, mas poderia ser Atlético Futebol Paranaense Futebol Clube, porque é futebol. Imagina se amanhã o Flamengo resolver votar lá no Conselho o seguinte, olha, a gente não pode eliminar o Remo, porque o Remo é estatutário.
Vão fazer remo, que nós somos obrigados a manter, e futebol. Vão acabar até com basquete, que é super tradicional no clube vôlei. Estava agora jogando até reta final de Liga Nacional, na Superliga Feminina e tal, com praia. Vão acabar com tudo, a gente não pode bancar. O dinheiro do futebol é do futebol. Isso vai ser bom para o esporte? Não vai ser bom. Estou citando o caso do Flamengo, vale para o Minas, vale para o Pinheiros, né? Corinthians. Para o Corinthians, que tem modalidades diversas também, para vários clubes. O Vasco, tradicionalmente, também tem. Palmeiras tem. Né? O Palmeiras, todos eles, uns mais, outros menos, mas todos têm outras modalidades. Então, esse é um assunto muito sério que é tratado como se fosse absolutamente secundário. E os dirigentes têm que ser ouvidos sobre isso, e até questionados a respeito, acho eu. É aquela coisa que a hora que o negócio virar, o pessoal agora tá valendo, aí vai ser tarde demais. Não, né? E tem um agravante, né? Muitas vezes, na grande mídia eletrônica, quando chega na Olimpíada, o atleta ganha a medalha, mal se fala o clube do cara. Ou da menina, do rapaz lá que ganha a medalha. Muitas vezes mal se fala. Conta a história, veio lá de Guarulhos, que não sei o quê, e saiu dando piruetas. Onde que treina? Quem é que banca? Qual é o clube? Sai da onde o dinheiro que viabiliza que essa pessoa se dedique integralmente a essa modalidade? Né? Além do patrocínio pessoal. Além do patrocínio pessoal. Além do patrocínio pessoal. Né? Exatamente. Quem dá estrutura para você treinar, onde você treina, essa coisa toda. Enfim. Dentro de campo, bom ponto. Dentro de campo, o Carrascal volta, hein? Agora para o Flamengo, o jogo é amanhã contra o Independiente Medellín, com a missão de ser o cérebro do time, já que não tem Arrascaeta, já que não tem Paquetá, mas ele está de volta para esse jogo que uma vitória deixa o Flamengo numa situação absolutamente confortável, né, Mauro? Já melhora, né? Embora não viva uma boa fase, né? Ele tem 3 jogadores que podem fazer a função, 2 estão machucados, né? Que é o Paquetá, que diziam que ia voltar contra o Grêmio, parece que já não vai ser no domingo agora, talvez só no outro domingo contra o Atlético lá no Paraná. O jogo do Grêmio também é Porto Alegre, fora. O Flamengo tem uma sequência de jogos fora de casa, né? E não tem o Arrascaeta, que só vai voltar jogando no Flamengo depois da Copa do Mundo, né? Talvez jogue a Copa, né? É possível, mas do Flamengo só depois da Copa. Então ele volta a ter um dos meias para montar a equipe e domingo joga contra o Grêmio. Eu imagino que seja um time bem diferente daquele que jogou contra o Vasco, ele tem mudado bastante, né? A minha grande curiosidade com relação ao Flamengo é o que vai ser do comportamento do time depois da coletiva, que o técnico no domingo admitiu a sua responsabilidade no resultado e no comportamento da equipe. Até eu fiz um levantamento estatístico com a ajuda de um amigo, que eu até usei ontem, que mostra o seguinte, veja bem, gente, eu não estou aqui voltando a falar do Felipe Luiz, pedindo a volta, nada disso. É só para lembrar o que herdou o Leonardo Jardim. Ele herdou um time que tinha muitas qualidades, não por acaso ganhou títulos e enfrentou de uma forma muito digna, por exemplo, os 2 que vão se enfrentar hoje, o Bayern e o PSG. O Flamengo era um time que sofria poucos gols, se defendia muito bem, bola aérea fortíssima, ofensiva e defensiva, levou gols em menos da metade dos quase 80 jogos do ano passado, e é um time que tem um elenco formado para ter a bola, posse de bola. Esse não é um elenco para jogar em transição, é um elenco para jogar com a bola. O Leonardo Jardim, ele mudou isso, melhorou num aspecto, o time finaliza menos que o do Felipe Luiz e faz mais gols. Ok, ótimo, faltava isso. O time do Felipe às vezes era muito preciosista, né? Toca a bola até a hora certa de arrematar. Agora não, já tenta definir mais rápido a jogada. E isso dá resultado, está dando resultado. Em contrapartida, o time dá muito a bola para o adversário, não é a natureza desse elenco, nem do Flamengo é. E foi o que fez no domingo. Segundo tempo do jogo com o Vasco, teve 59% de posse de bola do Vasco. Você dá a bola para o Vasco não tinha muitas jogadas, mas despeja a bola, chuta de fora da área, vai uma hora sai um gol, uma hora sai outro gol. Até uma pessoa do clube falou para mim assim, não, mas o XG do adversário não era alto. Amigo, não importa o XG, que é a expectativa de gols, né? Não importa o XG se você vai lá e faz 2 gols. O Rossi fez uma defesa difícil, mas tomou 2 gols. O jogo foi 2-2, você perdeu 2 pontos, ponto. Quando um time como o Flamengo, ele se defende com a bola. Se a bola está comigo, você não faz o gol em mim. E esse time agora com o Leonardo, ele dá a bola para o adversário. Eu penso que é o contrário. Vamos raciocinar. Está jogando o Flamengo, o time que enfrentou, o Medellín. O Flamengo está com a bola, o Medellín quer jogar fechado. Eu não quero a bola, eu vou me defender, você fica com a bola, você não vai entrar aqui na minha defesa. Aí eu vou e faço o gol. O Flamengo fez um gol, 1-0. O que acontece? O Medellín passa a querer a bola, né? Porque ele precisa fazer alguma coisa, ele tem que buscar o empate. Não adianta ficar só se defendendo eternamente. Em algum momento ele vai querer a bola. Aí o que eu digo pro Medellín se eu sou o Flamengo? Não, agora você não vai te dar a bola, não. A bola é minha. Se vira. Eu não vou te dar a bola. Vou ficar com ela o tempo todo que eu puder aqui e você não vai me atacar. É uma coisa básica. Era assim o time do Jorge Jesus, com uma diferença fundamental em relação ao time do Tite, do Felipe, que era muito mais parecido com o do Jardim.
mais objetivo, definia mais rapidamente as jogadas. Eu acho que ele precisa recuperar o que ele herdou e manter o que ele acrescentou. Aí